Aleluia! Glória a Deus! Vamos chegando aí, pessoal, vamos entrando. Hoje nós teremos uma live muito especial. Vou convidar aqui para entrar meu amigo Perilo Borba. Eita, maravilha! Hashtag menos um dia, Wallace. Bem-vinda, Stephanie. Ei, vamos chegando aí, vamos compartilhando aí para mais pessoas estarem entrando, viu? Vai ser muito bom o tempo de hoje, precioso. Saudações rubro-negras, meu amigo Perilo! Saudações rubro-negras. Deixa eu só ajeitar o suporte. Bem? Oi? Tá tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Eita, coisa boa, rapaz. Que bom estar com você nesse dia. O pessoal tá chegando aí. E vão ver aqui dois rubro-negros. Olha que beleza, ó. 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 Deixa Guto ver isso, que ele vai ficar arrancar os restos de cabelo dele. Não, ele é flamenguista também. Ué, não é corintiano? Fiquei sabendo que é corintiano, rapaz. Não, ali foi brincadeira dele com o Tony Cook, mas ele é flamenguista. Ah, tá certo. Tá certo. Então é gente boa. É. Coisa boa, que bom te ter aqui. Amém, pastor. O pessoal tá entrando aí. E eu gostaria de aproveitar e pedir vocês aí para poder compartilhar mesmo aí o arroba aí, para que as pessoas possam chegar e ouvir o que a gente tem para falar hoje, que certamente vai ser uma bênção, né? Tá aí o meu amigo pastor Paulo Nunes entrando aí também. Coisa boa. Não, você entrou na live certa, meu querido. Aproveita, tem tempo para você. Aproveita que o muro tá baixo. É. Coisa boa. Perilo, muito bem-vindo. Fica à vontade. Obrigado, pastor. Ter as suas considerações iniciais aí, dar um abraço no povo, cumprimentar esse povo aí que está te vendo aí agora. Amém, coisa boa. Bom demais. Obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo muito legal. E fico feliz com tudo que Deus está fazendo aí através da vida de vocês. Ainda não pude conhecer pessoalmente Porto e a igreja aí, mas tenho ouvido sempre boas novas, sempre que alguém vai, traz também boas notícias, né? Tenho ouvido falar de muitos e um dia os meus olhos vão ver também. É verdade, rapaz. A gente anela por um dia você estar aqui, viu? Eu particularmente sou suspeito porque você sabe que a gente tem uma identificação muito grande. Amo a tua vida, a tua família, para mim são preciosos. E eu sei que um dia nossos olhos te verão aqui no Porto ministrando para a gente poder ter um tempo juntos, vai ser maravilhoso. E Amém. Esse povo que está aí também tem essa mesma expectativa, porque esse povo aí é fã de carteirinha aí de você aí, vai ser bênção, viu? Amém, pastor. Bom demais. Bom estar aqui. Coisa boa. Então vamos que vamos. Perilo, ele faz parte do Conselho Diretivo, para você que não conhece, ele faz parte do Conselho Diretivo do Ministério Verbo da Vida. Ele é casado com a Stephanie e pai do Estevão. Olha só, nós e do temos... Luca, agora são dois. E do Luca. Nós temos o time do coração em comum, né? E temos também Estevão nas nossas vidas, né? O meu filho mais novo é Estevão e o filho mais velho dele é Estevão. Verdade. Também. É muita coisa. E nós vamos bater papo hoje, queridos. Você que está chegando aí agora, nós vamos bater um papo hoje a respeito de o cristão e as médias sociais. Né? O Perilo é expert nisso aí, ele é professor do Rema, ele é professor da Escola de Ministros, e vai estar falando um pouquinho a respeito de algumas coisas muito importantes para a gente aí com relação a essas médias sociais, da vida do cristão e as médias sociais. Então fique ligado aí, partilhe aí para mais pessoas estarem chegando aí e recebendo da parte de Deus, da vida desse homem de Deus. Olha só, esse assunto de médias sociais, Felipe, é muito, querido,
é muito interessante e a gente vê uma interferência no comportamento, nas disfunções do caráter produzidos pelo desequilíbrio das mídias sociais. Isso é quando você, tudo que foge do equilíbrio, né, foge do centro da estrada, traz algum dano, né? E às vezes a gente vê muitos cristãos com relação às mídias sociais, que é uma excelente ferramenta, se perdendo em decorrência justamente desse desequilíbrio. E é sobre nessa temática aí que a gente vai bater um papo hoje, né? E eu queria começar com uma pergunta, e tomando como base um texto que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 9, diz assim: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A orientação de Paulo aqui diz respeito que devemos perceber que existem comunicações verbais e não verbais. Um ditado popular diz que a esposa de César, ela não basta ser honesta, há de parecer honesta, né? As médias sociais, pois, as médias sociais são terras onde o meu proceder está isento de um comportamento ético. Como que funciona isso? Eu, como cristão, eu posso fazer o que eu quiser nas mídias sociais? Ali é terra de ninguém? Como é que você vê isso aí pra gente? Bom demais, pastor. Boa pergunta. Eu costumo dizer que a gente não deixa de ser crente, ou pelo menos não deve deixar de ser quando a gente está online, né? Ou quando a gente está nesse mundo virtual, conectado, né? Então você não deixou de ser crente, não deixou de ser filho de Deus, não deixou de ter uma família a representar, né? E os mesmos princípios que a gente deve aplicar no mundo real, digamos assim, na nossa vida diária, a gente tem que aplicar também no mundo virtual, né? Nesses relacionamentos virtuais. Eu vou aproveitar já para começar fazendo uma propaganda. Eu vou estar lançando ainda esse ano, pastor, um novo livro, que é justamente sobre esse assunto aí. O título dele é Deus Curte, Eu Compartilho. Uau! A gente vai estar lançando aí no próximo semestre e eu creio que vai abençoar muito o corpo de Cristo, é justamente sobre aplicar esses princípios bíblicos, né, no uso da internet. Porque a Bíblia é um livro de princípios. Uma vez alguém já me perguntou, pastor, mas a Bíblia fala da internet? Fala, né? Pode não ter o nome internet lá, mas o que a Bíblia traz como princípio, com certeza deve ser aplicado também no que diz respeito ao uso da internet. E a gente, como igreja, pastor, não pode cometer o mesmo erro que cometemos décadas atrás, né? De ter, por exemplo, um preconceito ou um engano sobre a televisão. Alguns pastores caíram nesse erro de pregar contra a televisão. Alguns diziam publicamente que a televisão era do diabo. Quem tivesse TV ia ser disciplinado ou estava em pecado, né, digamos assim. E esse erro pode ter gerado o que a gente vê hoje de tanto lixo, principalmente aqui no Brasil, eu posso falar, né, os horários nobres estão recheados de programações erradas, de mais influências, né, para quem assiste. E a igreja muitas vezes corre atrás até da madrugada, pagando caro por alguns horários, porque onde a luz não chega, a luz vai tomar conta. Perdão, onde a luz não chega, as trevas vão tomar conta. E a gente não pode cometer esse erro na internet e usar essa ferramenta que a internet, as mídias sociais, para cumprir também com a nossa vocação, com o nosso chamado, né, da reconciliação, de ser um divulgador de boas novas, de fazer com que o evangelho alcance mais pessoas também através desse meio. Isso é fundamental. Uma vez eu estava lendo um livro sobre casamento, que abençoou muito o meu casamento, mas o autor, ele, ao meu ver, cometeu uma infelicidade. Ele estava falando de uma pesquisa que ele viu de um determinado país, e ele disse que no ano anterior ao que o livro foi escrito, 70% dos divórcios, ele colocou assim, 70% dos divórcios foram gerados pelo Facebook. Quando eu li aquilo, arranhou um pouco, né? Eu achei exagerado, porque o Facebook não foi o que gerou aqueles divórcios. O que gerou foi o que estava por trás de quem usou o Facebook errado.
O Facebook, como qualquer mídia social, na internet, como qualquer meio de comunicação, ele é um meio. O fim que você vai obter depende do uso pelo qual você faz daquele meio. Então, se a gente fizer um uso, né, sadio, um uso com sabedoria, né, com os princípios da palavra de Deus, a gente vai poder ter um fim proveitoso, né? E eu acho muito forte esse versículo que o senhor citou aí de Filipenses 4:9, porque uma coisa é a gente dizer, né, olha, o que você ouviu da minha pregação, o que você leu no meu livro, aquele post que eu publiquei na internet, siga isso que você vai ser abençoado. Mas o apóstolo Paulo, ele foi além. Ele disse, olha, o que também você está vendo de mim, vendo na minha vida, no meu proceder, né, pode praticar também. Então a nossa vida mesmo tem que ser essa referência, a nossa vida tem que falar mais alto do que as nossas palavras. E nada mais revela hoje, pastor, a vida de alguém ou sobre alguém do que a mídia social dessa pessoa. Tanto é que as empresas hoje usam, né, as mídias sociais para processos seletivos, né, para entrevistas, para avaliações, porque aquilo que você curte, quem você segue, o tempo que você gasta naquela mídia social, aquilo que você compartilha por ali, o que você visualiza, né, fala muito do seu caráter, fala muito de quem você é. Muito bom, muito bom. Essa questão aí das empresas é uma verdade hoje, né? Não tem como. Você não se esconde nas mídias sociais, né? Mais cedo ou mais tarde, você permite denunciar o seu caráter, né? Ou pelo menos o seu comportamento a respeito de alguma coisa vai ser denunciado de acordo com o que você utiliza nas mídias sociais. O importante é manter aquele padrão, como você disse aí, o padrão que você vive no seu dia a dia. Você transportar para dentro do seu computador, para dentro do seu celular, telemóvel, né? Para dentro do seu iPad, você transportar para ali a sua vida, né? Não tem como ser aquela história, né? A pessoa que é crente no domingo na igreja, aí na segunda, terça e quarta, a mulher tá doida para chegar no domingo para voltar para a igreja para encontrar aquele homem maravilhoso. Não. Tem a história de uma criança que pediu ao pastor para morar na igreja, né? Pois então. Aí o pastor perguntou, por que você quer morar na igreja? Ele disse, pastor, que aqui o meu pai é tão legal. A gente ri, rapaz, dessa história, mas é triste. E, infelizmente, essa questão das mídias sociais não podem ser replicadas. Você falou aí da época do passado, né, com relação às TVs, né, que as pessoas antigamente proibiam o uso das TVs porque era pecado, né? Eu tenho um amigo, o pai dele era pastor nessa época, e ele conta que o pai dele tinha uma TV escondida dentro do guarda-roupa da casa dele. Então, na igreja, ele falava que não podia, e aí, quando dava lá, quando ele ia para casa, ele ia lá, abria a porta do guarda-roupa e ficava assistindo a TV, escondido da família. Né? Até o dia que o meu amigo descobriu. Aí pronto, o pai saía de casa e ele pulava para poder ver a televisão. São essas situações que, ao meu ver, não cabem. Né? Você tem que ser você, autêntico, em todo tempo, em qualquer lugar. Eu queria mandar um abraço para todos que estão nos vendo aí. Pessoal, vai compartilhando aí cada vez mais aí para as pessoas chegarem. Nós estamos no início ainda da live, tá? E eu queria mandar um beijo especial para uma pessoa muito querida minha, que é lá de Minas Gerais, lá da minha cidade, Lagoa Santa. É o meu amigo Paulo Roberto e a esposa dele, Lisane. Eles estão aí conosco. Gente, que povo maravilhoso, viu? Que bom ter vocês aqui. Olha só, período. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 17 e 18, diz assim, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Eu costumo analisar que há uma linha muito tênue entre pregação / divulgação nas mídias sociais e a tentativa de se tornar conhecido e atrair seguidores. A fama e os holofotes
podem comprometer a simplicidade do Evangelho? Paz, dura coisa me perguntaste. Mas realmente, pastor, é um assunto delicado mesmo, porque é uma linha realmente tênue, né? Agora, como o senhor falou na pergunta anterior, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio e a moderação. O irmão Hegel, ele dizia, não importa em qual extremo você esteja, o diabo só quer que você esteja em algum deles. Então, é o que minha avó também dizia, nem 8, nem 80, né? Uhum. A gente precisa encontrar o meio da estrada. E sobre essa pergunta, eu acho que passa muito por aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Ele disse assim, tende o cuidado para não exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto ou reconhecido por eles. E aí Jesus deu alguns exemplos, né, como dar a esmola que você dá e você sair divulgando. Ele disse, não saiba a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda, acho que vice-versa. Ele fala também da oração, né, de você entrar no seu quarto em secreto, fala do jejum, de você não divulgar o jejum que está fazendo, mas o teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. E Jesus não estava falando aqui, ou Jesus não estava proibindo aqui, né, a oferta, ou você tornar público uma oferta que você deu. Jesus não estava proibindo aqui você orar publicamente ou orar em voz alta para que outros ouçam. Jesus não estava proibindo aqui a divulgação de um jejum. O que ele estava falando que a gente não devia fazer não era especificamente algo que não devia ser feito, mas como não devia ser feito. Jesus estava tratando aqui da motivação. Ele foi bem claro no início. Ele disse, olha, com o fim, com a intenção de ser visto ou reconhecido. Jesus estava querendo dizer o seguinte, não divulgue nada que você faz com a intenção, né, de se amostrar. Falando de uma maneira bem singular. Então, eu acho que passa muito pela intenção. O que eu costumo aconselhar as pessoas, e como o senhor falou, né, especificamente dos ministros, o conselho que eu trago nas aulas da escola de ministros é para a gente estar sempre se avaliando, né, porque só a gente e Deus é que conhece o nosso coração e a intenção pela qual a gente faz. Então, antes de você publicar alguma coisa, postar alguma coisa, né, é importante que você pense, que você ore, avalie por si mesmo, né, qual a minha motivação em fazer isso. O que eu quero alcançar com isso aqui. Né? Por que eu vou divulgar da forma que eu vou divulgar? Entende? Então, a intenção principal e certa tem que ser sempre promover o reino de Deus, promover a palavra de Deus. E muitas vezes a gente vai ter que divulgar algo que a gente fez, mas com a intenção de influenciar pessoas, né? Com a intenção de ser um testemunho para as pessoas. Porque, por outro lado, pastor, essa ideia de pensar que eu não posso divulgar nada e se eu contar alguma coisa vão pensar que eu estou sendo orgulhoso, que eu estou me amostrando, né? Tem deixado muita gente tímida e tem feito com que muitas pessoas não estejam contando os seus testemunhos. E se tem uma coisa que é importante, se chama testemunho. Né? Jesus, ele valorizava ouvir o testemunho das pessoas. Às vezes os alunos chegam para mim com aquela passagem que Jesus disse para aquele homem que foi curado, olha, não divulga a ninguém, não diz a ninguém que você foi curado. E diz, olha, tá vendo? Jesus era contra. E isso é apenas uma passagem e uma situação específica que Jesus estava querendo evitar uma perseguição desnecessária. Né? Então, às vezes, isso serve para esse contexto das mídias sociais, porque tem muita gente que evitaria uma perseguição se ele falasse menos. Se ele divulgasse menos. Mas, às vezes, ele fala tanto ou divulga de uma maneira, né, não tão sábia que ele acaba trazendo para si uma perseguição que ele nem precisava ter. Então, nesse contexto, a gente tem que ser sábio. Agora, o equilíbrio está em você, né, entender que existem coisas que precisam ser divulgadas, testemunhos que precisam ser narrados.
quando aquela mulher honrou Jesus, lavou os pés dele com aquele perfume, enxugou com os cabelos, Jesus disse, olha, o que essa mulher fez, aonde for pregado o evangelho, tem que ser contado o que ela fez aqui. Isso. E outras passagens, né, que Jesus também exaltou, quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, Jesus parou para ouvir o testemunho daquela mulher. E eu gosto de dizer que uma coisa é um homem contar um testemunho que durou 12 anos. Outra coisa é uma mulher falar, a mulher mais detalhista, né, pastor? Então Jesus parou ali, ouviu. Imagina só aquela mulher, olha Jesus, tudo começou 12 anos atrás. Eu fui no médico tal, e aí foi contar, mas Jesus parou para ouvir, porque testemunhos são importantes, tanto para quem ouve, como também para quem conta. O irmão Rega, ele diz que uma das maneiras, ou um dos passos para a gente manter a nossa cura, é a gente testemunhar sobre a nossa cura. Uhum. Então, eu acredito que a gente tem que testemunhar mesmo o que Deus está fazendo através das nossas vidas, respostas de oração, desejos do coração que foram realizados, né, coisas que foram feitas através do nosso ministério, tem que ser divulgado. Quando Maria ficou em dúvida, né, como será isso? O anjo disse, olha, lembra de Isabel, tua parente? E quando Maria entendeu, se foi com Isabel, pode ser comigo, ela disse, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se segundo a tua vontade. Então a gente tem que testemunhar mesmo, a gente não pode ficar tímido. A gente tem que falar o que Deus está fazendo, agora, com o equilíbrio de avaliar com qual motivação a gente tem feito isso. Se é para alcançar pessoas, se é para influenciar pessoas, se é para glorificar o nome de Deus, a gente faz. Mas se a gente está fazendo apenas por vaidade, por ego, por querer mesmo se amostrar, ou querer cavar um lugar, né, entre os grandes, digamos assim, aí é melhor não fazer, não. Muito bom, muito bom. Eu fico pensando assim, né? Porque nós somos, a Bíblia nos chama de cartas vivas, né? As pessoas estão nos lendo o tempo todo, elas estão nos vendo e observando muito bem como que a gente procede, como que a gente fala, tudo que acontece na nossa vida, eles estão de olho, né? E se o evangelho é simples, elas estão com expectativa de ver esse evangelho simples através das nossas vidas, né? Amém. Mas a partir do momento que nas mídias sociais eu me deparo com discussões infundadas, coisas que não edificam, que não levam a nada, elas também vão estar lendo isso. E ao ler essas coisas na minha vida, pode comprometer esse evangelho posteriormente quando eu for pregar, né? Eu lembro certa vez que logo depois de uma aula com você, inclusive, na escola de ministros, eu me vi numa situação de querer retrucar uma pessoa no Facebook na época. E pensando e comecei a escrevi um textão para poder jogar lá e arrebentar logo com tudo, logo de uma vez. E, de repente, na hora que eu acabei de escrever o texto, que eu fui ler para fazer as correções, que eu lembrei da aula e falei assim, não, eu não vou mandar esse texto, não. E peguei e deletei aquele texto. É esse filtro que eu percebo que, às vezes, falta na vida de muita gente. Entra em embates políticos, ideológicos, por aí vai, de doutrinários, começa uma discussão e acaba depois indo lá pregar sobre o amor de Deus. Para aquela mesma pessoa que há 15 minutos atrás ele estava ofendendo politicamente ou ofendendo ideologicamente. Então, acaba comprometendo todo esse trabalho da simplicidade do Evangelho, né? Então, eu percebo assim, sabe, Perillo, que é uma linha muito tênue e nós, como cristãos, temos que avaliar muito bem. Andar nessa linha tênue ou não, o que fazer com ela ou não. Com relação a essa postura cristã de nós termos que divulgar, e é importante isso. Está aí a Elisângela. A Elisângela é a minha coordenadora aqui na igreja aqui das mídias sociais, ela que me ajuda bastante. E ela tem dito uma coisa muito importante, olha, nós não estamos atrás de seguidores, nós estamos comprometidos em divulgar o Evangelho. Quando ela me disse isso,
quando ela me disse isso, caiu no meu coração assim, muito forte, porque eu era uma pessoa com muita dificuldade com essa área de mídias sociais. Ah, não vou fazer live porque eu não quero aparecer, eu não quero fazer um vídeo porque eu não quero me expor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas justamente esse encorajamento que partiu dela e partiu também do meu filho Arthur, né? E da Mariana Honório também, que ficou me cobrando para fazer uma live com ela, eu fiquei pensando e meditando sobre isso, falei assim, gente, é uma ferramenta, e como tal, se eu bem a utilizar, eu vou colher fruto disso. E nós temos visto isso, pessoas sendo alcançadas, né, pessoas que estão sendo curadas através de lives, pessoas que estão aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e isso não tem preço, né? Amém, verdade. A ferramenta ela é o meio, né? Ela não é o fim, né? Como você mesmo bem disse aí. Muito bom. Maravilha! Pero, 1 Pedro capítulo 3, verso 15, diz assim: antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. As médias sociais é um lugar para discussões e às vezes elas se tornam acaloradas sobre política, religião, esporte, etc. Eu acabei adiantando um pouco a esse respeito. O cristão, ele tem que se envolver nessas coisas mesmo, o cristão ele tem que estar pronto para poder entrar em qualquer embate desse tipo aí, ou essas coisas devem ser evitadas. Muito bom, pastor. Olha, a palavra de Deus fala sobre a gente defender a nossa fé, né? Paulo também chegou a falar sobre lutar pela fé evangélica, né? Agora, o mesmo Paulo e também o mesmo Pedro falou também sobre a gente não entrar em vãs discussões ou em contendas, né? Ambos falaram também sobre isso. Então, entra aqui de novo a palavrinha-chave, equilíbrio, né? Equilíbrio. A gente precisa se posicionar. Eu acredito que a gente tem mesmo que se posicionar em alguns pontos, naquilo que é necessário. Tem muitas coisas que não são necessárias você dar um posicionamento público, muitas vezes, né? Mas existem outras que, como cristão, você precisa se posicionar. Não, eu sou a favor disso, eu sou contra isso, né? Isso aqui é certo, isso aqui é errado, é contrário à palavra, né? Agora, tem outras coisas, quando vai para o âmbito mais pessoal, de escolhas pessoais, que talvez você nem precise se posicionar ou tornar público o seu posicionamento. Agora, é preciso entender que sempre vão haver opiniões contrárias, né? E a questão não está em a gente receber, né, discordância. A questão é o que a gente faz quando a gente recebe. Da mesma forma, o problema não está na gente discordar. A questão é como a gente discorda. Eu gosto de uma coisa que eu li num livro bem antigo, esse livro da Joyce Meyer, não sei nem se é produzido ainda, era pela editora Vida, um livro Vida Sem Contendas, um livro maravilhoso. E a Joyce, ela falou algo nesse livro que eu nunca esqueci, ela dizia assim: a melhor forma de vencer uma discussão é evitá-la. Então, é uma grande verdade. A gente não deve estar gerando polêmicas ou vãs discussões, né? Eu acredito que tem coisas que podem ser discutidas, mas você precisa fazer isso no âmbito privado, pessoal, né? Não no público. E no que diz respeito às mídias sociais, é justamente isso. Não aí nos comentários, né, na frente de todo mundo. Se tem algo que você discorda e você quer argumentar ou quer ouvir melhor aquela pessoa que falou aquilo, vai no direct, vai no privado, tenta ver com aquela pessoa diretamente e não na frente de todo mundo. Outra coisa, se você postou algo e alguém lá colocou uma discordância, você tem duas opções, que eu acredito que sejam as corretas, né? Além disso, se você quiser ou tem proximidade com aquela pessoa, vai no privado dela e diz: olha,
não gostei de você ter comentado isso publicamente, se você quiser conversar, a gente conversa por aqui. Você pode apagar lá, né? Muito Ou então bom. dizer, olha, o post é meu, a mídia social é minha, eu vou apagar seu comentário. Se você quiser discutir, a gente discute por aqui, Isso. no privado. E você pode apagar, a mídia é sua. Ou então, a outra opção é ignora, né? Agora, está gerando discussões, não é correto, não é sadio para você e nem para quem te acompanha, para quem te segue. Não vai edificar muita coisa. Então, também respeita a opinião dos outros. Não sai por aí nas postagens de outros, né, criticando, dizendo, eu não concordo, tá assim, né? Se você tem proximidade com aquela pessoa e discorda dela, vai no privado, vai no direct, ou se pode, principalmente pessoalmente, e conversa. Mas não é sadio, né, para a gente, para a nossa fé, para a nossa saúde espiritual e nem tampouco para quem está nos seguindo, esse tipo de contenda, de discussão pública. Ou de polêmica, né? Muito bom. Minha mãe, ela está com 92 anos e ela mora lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, né? E lá da igreja Verbo da Vida de Lagoa Santa, lá do meu amigo pastor Alessandro Ribeiro. E ela tinha uma máxima com ela que é o seguinte: quem cala vence. Muito bom. Quem cala vence. E muitas vezes essa frase dela não fez muito sentido para mim, sabe? Eu não entendia muito bem. Mas hoje em dia, analisando bem essa frase e a profundidade que a gente pode perceber nela, a gente pode perceber o seguinte, que não vale a pena entrar numa discussão que você simplesmente vai ferir outras pessoas, vai começar a machucar outras pessoas, vai romper relacionamentos, né? Eu lembro uma vez que uns conhecidos meus, na época do falecido Orkut, faz tempo, faz tempo, houve uma discussão lá e a pessoa pegou e falou assim: eu vou arriscar você do meu Orkut. Aí foi lá e apagou o amigo lá do Orkut lá e acabou a amizade no Orkut por causa daquela história, né? Então, eu acho que não vale a pena. Eu acho que o mais sensato mesmo, o mais sábio é você pegar, sabe as palavras, né? Eu acho, se não me engano, isso é um livro fantástico de um amigo meu. Sabe as prioridades. Sabe as prioridades. Sabe as prioridades. É verdade. Mas não deixa de ser sabe as palavras. Boas prioridades. A Elisângela falou aí, né? Conselho de mãe é bom demais. A minha dizia o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. É verdade. Quando um não quer, dois não brigam. Mas, pastor, eu acho que no âmbito da política, por exemplo, que é o que, né, com essa crise voltou novamente, pelo menos aqui no Brasil, o pior não é nem as pessoas discutirem, é as pessoas discutirem sem entender do que estão falando. Exatamente. E Judas, na epístola dele, ele diz algo interessante, né, sobre a gente falar do que não entende. Ou para a gente não falar do que não entende, principalmente quando você vai falar de autoridades. Você não está calçando o sapato delas, você não conhece tudo, né, do contexto. E o que a gente vê aí de crente querendo ser especialista em política é impressionante, né? Então, a gente não sabe de tudo e a gente não pode estar falando do que a gente não sabe. Então, isso aí é sabedoria também. Tem muita... eu costumo dizer para o pessoal que está mais perto de mim aqui na igreja, né, faz parte da diretoria da igreja, eu costumo dizer o seguinte: olha, tem um nível de informação em qualquer área da sociedade, né, em todos os organismos, existe um nível de informação que eu e você não vamos ter acesso. Então nós não temos como mensurar se aquela decisão que a pessoa tomou, que o líder tomou, é a melhor. Nós não podemos nos aventurar de querer criticar, sendo que nós não temos todas as informações nas mãos. A mesma coisa é essa questão da política, né? Como que eu vou
tomar um partido, né? Escolher uma opinião formada. Não, eu sou convicto disso, sendo que eu não detenho todas as informações. Né? Eu vou acabar caindo no ridículo, porque a verdade de hoje é mentira de amanhã, né? Porque a informação não é plena, né? Então é muito perigoso nós asseverarmos alguma coisa e amanhã a gente tem que ficar mudando de opinião porque as circunstâncias mudaram. Né? Verdade, muito bom. Então é muito complicado isso e acaba pessoas se machucando desnecessariamente por não serem mais comedidas. Né? Verdade. Acho que eu vi o comentário dele aí, eu queria mandar um abraço para o Alberto, tô com saudade dele aí, Albertão, Érica, casal precioso, né? Eu fiquei sabendo aí, falando de Alberto, eu fiquei sabendo, rapaz, que vocês foram coleguinhas do berçário. É, quase isso aí. Crescemos juntos aqui na igreja. Pastor Alberto é o pastor de jovens da nossa igreja, ele é muito precioso aqui, muito querido aqui com a gente. Ele gostou das camisas aqui, eu acho. Ele amou, ele é rubro-negro desde criancinha. Né? Ele vibrou quando o Flamengo foi campeão da Libertadores no final do ano passado. Roberto, muito querido. Ontem nós estivemos juntos, foi muito bom. É sempre muito bom estar com ele. Uma resenha. Aí, ó, diz que ele é raposa. É raposa. Aqui a raposa é rubro-negra, aqui em Campina Grande. É o campinense, né? Isso. Muito bom, muito bom. Perilo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Minhas médias sociais, minhas regras. Como deve ser o proceder cristão nas médias sociais? Como me apresento ali? É uma vitrine pessoal ou não devo me preocupar? Ou seja, eu tenho minhas regras. Ninguém tem nada a ver com elas. Eu faço as minhas regras. Então, eu vou me apresentar do jeito que eu quiser. Você não tem nada a ver com isso. Como é que é isso? É assim mesmo? Compartilhar esse ponto importante aqui. Está aí de volta aí, já retornou. Voltei. Glória a Deus. Então, é uma vitrine pessoal ou não me devo preocupar com isso? Como é que deve ser o proceder cristão nas redes sociais, Perilo? Como é que você vê isso? Eu gosto de usar o versículo do apóstolo Paulo para os Coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu gosto de até fazer um paralelo, uma paráfrase, por exemplo, nesse sentido, de dizer assim, todas as fotos, por exemplo, me são lícitas, mas nem todas me convém postar. Boa! Então, olha, Guto chegou aí, ó. Guto, o pastor não estava acreditando que você é flamenguista também, não. Diga aí que o senhor é flamenguista. Quer dizer que Guto é flamenguista? Desde Olha novinho. Aí, rapaz. Ganhou mais uma estrelinha. Literalmente. Então, pastorzão, respondendo sua pergunta, né? A gente é sempre modelo do que a gente representa sempre alguma coisa. Né? No nosso caso, como cristão, a gente representa Cristo. Né? Eu gosto de dizer que a maior propaganda das igrejas são as suas ovelhas, os membros. Né? Não adianta a gente ter, por exemplo, na página da mídia social da igreja, várias postagens e publicações maravilhosas que abençoam as pessoas, se os membros, nas páginas pessoais deles,
tiverem mensagens que são incoerentes com aquelas, né? Então, eles representam a igreja também, né? Então, as pessoas... eu lembro de uma história que o pastor Bud contava, quando ele ainda não estava firme na igreja, quando ele era jovem ainda, estava desviado, que ele conhecia um diácono de uma igreja, né? Que o cara às vezes saía, bebia, dava mau testemunho, e aí alguns jovens daquela igreja vieram evangelizar ele, né? Bud, vamos para a nossa igreja e tal. Aí ele disse, se todo mundo na igreja de vocês for como aquele diácono, eu quero passar longe de lá, né? Então é muito importante como a gente, como cristão, né, tem representado Cristo, ou tem representado a nossa igreja na nossa página, na nossa mídia social. Aquilo que a gente posta, né, fala muito sobre aquilo que a gente acredita, e a gente precisa dar um bom testemunho também virtualmente, né? Ter cuidado com o que a gente publica, ter cuidado com quem a gente segue, com o que a gente comenta, como a gente já falou algumas coisas aqui, né? Evitar a aparência do mal, né? É importante para que a gente seja coerente com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente prega. Muito bom, muito bom. Às vezes a pessoa vai na praia, né? E tira aquela foto e acaba expondo as suas partes, né, mais escondidas. Durante o culto de domingo, ela acaba expondo na mídia social na terça, na segunda, e por aí vai afora, né? Eu tenho um conhecido que ele dizia o seguinte, aquilo que você expõe é o que você quer vender. Né? Então, isso é muito sério. Quando ele falava isso, ele falava exatamente a respeito do nosso corpo. Né? Nosso corpo, quando a gente expõe, nós estamos querendo vendê-lo, de certa forma. Então, é muito sério isso. Por quê? Porque nós temos uma conexão direta, nós não somos indivíduos alienados ou alheios à igreja local. Nós somos a igreja, né? Então, não é só o pastor que é o pastor da Igreja Verbo da Vida. Não, eu sou membro também da Igreja Verbo da Vida. Né? E essa consciência de pertencimento, né, é muito importante na hora de expor as minhas ideias, expor as minhas fotos, expor o meu corpo. Né? A palavra de Deus diz assim, não defraudeis ao seu irmão. Né? A defraudação é algo muito sério para Deus, porque defraudar é você despertar no outro algo que você não pode suprir. Isso mesmo. E não só com respeito a fotos ou a indecência, mas todo tipo de conteúdo, né, que possa trazer um tipo de mensagem negativa, né, até mesmo doutrinariamente falando, ou algo que você curte e compartilha. Né? Bom. Quando a gente vai para o âmbito, pastor, de líder ou ministro, a responsabilidade é ainda maior. Né? E eu já vi pessoas ficando entristecidas ou até mesmo com raiva quando um líder corrigiu ela sobre alguma coisa que ela postou ou publicou na internet. Né? E a desculpa dela era o que o senhor falou aí, né? A mídia social é minha, o perfil é meu, é o meu nome que está lá, é a responsabilidade de quem está falando isso sou eu. Mas uma vez que você está ligado a uma instituição, ligado a uma liderança, né, você representa aquela instituição e você representa aquela liderança também. O que você faz e o que você fala não vai afetar somente a sua vida, a sua reputação, mas afeta também a reputação daquela instituição e daqueles líderes. Então, eles têm e devem ter total liberdade mesmo para nos corrigir, né, para nos orientar nesse sentido, porque está afetando eles também. Então, a gente precisa ter essa humildade mesmo para receber correção nesse sentido e entender, né, não é meu. Uma vez que eu estou conectado aqui, que eu represento isso aqui, não se trata mais só de mim. A responsabilidade não é só minha. Né? Isso. Muito bom. Perilo, quando eu morava aí no Brasil,
eu trabalhei numa grande indústria brasileira. E quando eu chegava naquela indústria, nos meus clientes, para atender meus clientes, eu trabalhava em Minas e Bahia. Eram dois estados que eu atendia. Quando eu chegava a indústria. Verdade. Chegava a indústria. E tudo aquilo que eu fazia, quem fazia era a indústria, através de mim. Então, se eu fazia coisas boas, a Muito bom. indústria era aplaudida. Se eu fazia coisas erradas, a indústria era criticada. A mesma coisa também diz respeito à vida cristã, à igreja. Quando eu chego, quem está chegando é a Igreja Verbo da Vida. Verdade. Então, se eu faço coisas boas em qualquer âmbito, ou na rua, ou nas mídias sociais, quem leva os aplausos é a Igreja Verbo da Vida que eu represento. Agora, se eu fizer bobagem, quem vai tomar é a Igreja Verbo da Vida. Está vendo? É aquela igreja do fulano, né? Isso. Igreja Verbo da Vida, do pastor fulano, do Márcio, ou do membro tal. Isso é muito sério. Né? Nós carregamos sobre nós uma visão que é maior do que nós mesmos. E nós não temos direito de jogar na lama um nome que levou mais de 30 anos para ser construído com muito caráter e ética, né? Nós não temos esse direito de porque eu acho, porque eu penso, porque é minha média social, minha regra, eu vou jogar na lama tudo isso? Não posso, né? Eu tenho que pensar sempre o seguinte: quanto maior o cargo que eu ocupo, maior é a minha responsabilidade. Né? Maior é a minha responsabilidade. Então, se a responsabilidade minha é maior, eu também tenho que estar sujeito à autoridade acima de mim, para que ela possa ter liberdade de chegar perto de mim e falar: olha, você errou nisso. E aí eu ter a humildade de realmente eu errei. Dá licença, deixa eu corrigir aqui, não ter tempo. Né? Porque uma hora ou outra pode acontecer de você errar. Mas agora você pegar, como você disse aí, a pessoa ficar chateada ou triste porque foi corrigida, é falta de maturidade para o cargo que ocupa. Aqui o Hugo está perguntando. Hugo, aqui uma você de sabedoria e vitória. Hugo. É uma live de outro patamar. É outro patamar. Como diz aí o Guto, aqui é outro nível, é outro patamar. Hashtag outro patamar. É Bruno Henrique na área. Muito bom, pastor. Mas é isso. Perilo, nós já estamos quase caminhando para o final e eu gostaria de deixar aí para você poder bater um papo aí com o pessoal, falar alguma coisa que Deus tem colocado no seu coração nesse tempo, que você queira compartilhar aí. Fala aí pra mim um pouquinho. Dizer pro Hugo que ele é bem-vindo aqui, viu? Estou esperando sua visita aqui no Porto, viu? Boa, não. Aqui no Porto. Vamos embora. Vou com ele. É isso aí. Pastorzão, bom demais. Obrigado mais uma vez por esse tempo aqui. Né? Eu creio que o pessoal está acompanhando aí, está sendo edificado, como eu estou sendo. Né? E essa mensagem final que está no meu coração nesse tempo é um texto que está lá em Mateus 16:13, quando Jesus pergunta para os discípulos, né? Ele faz duas perguntas. A primeira é: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos responderam, uns dizem que você é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E a outra pergunta foi: mas vós, o que vós dizeis que eu sou? E eu aprendo, pastor, com essas duas perguntas, né, o que as pessoas estão dizendo, o que você está dizendo. Eu aprendo que eu não preciso estar falando exatamente o que todo mundo está falando. Eu posso e muitas vezes eu devo falar diferente. Né? Eu posso ter uma linguagem diferente, eu posso ter uma resposta diferente. Né? Então a gente está vivendo num mundo que muitas coisas estão sendo faladas por muita gente,
né? Mas a gente pode ter, como igreja, uma voz diferente. Enquanto o mundo está falando de crise, né, a gente pode estar falando de prosperidade. Enquanto o mundo está falando de doença, a gente pode estar falando de cura. Aleluia! Né? Então, a gente pode e deve, muitas vezes, ter uma linguagem diferente. Porque o que determina a nossa vida, o resultado que a gente vai ter, não é o que estão falando sobre nós. Né? O que determina a nossa vida é o que a gente mesmo está falando. Né? São as nossas confissões, é a nossa língua, como o Tiago disse, que é aquele leme do navio, né, que mais cedo ou mais tarde vai direcionar aquele navio e vai direcionar a nossa vida para aquela direção. Então vale a pena a gente cuidar do que a gente fala e a gente falar corretamente, falar a fé, falar a palavra, ter uma confissão certa. E eu gosto do que o meu amigo pastor Rafael Frota, ele sempre fala. Às vezes as pessoas pensam que a confissão de fé ou a confissão da palavra é só quando você para naquele tempo devocional que você tem e diz, agora eu vou fazer algumas confissões aqui. E aí você pega a Bíblia e começa a confessar. Isso também isso é muito importante. Mas aquilo que você fala no teu dia a dia, nas conversas que você tem, não deixam de ser confissões também e não deixam de ser confissões de fé ou confissões de incredulidade. Uma das grandes marcas desse ministério, né, a gente prega o rema, que é a palavra falada, né? E uma das grandes marcas que o pastor Bud impregnou em nós é falar corretamente. Uma das frases dele era não fale negativo. E essa é uma grande verdade. Faz muita diferença quando a gente aprende a falar da maneira certa. A tirar do nosso vocabulário palavras negativas, palavras de incredulidade, o não posso, o não tenho, né? E começar a concordar com Deus com aquilo que a gente fala. E nessa passagem que eu citei, Pedro respondeu, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou ele e abençoou ele, dizendo, olha, você não falou algo que carne ou sangue te revelaram, você não falou algo que você ouviu ou aprendeu de outra pessoa, o que você falou foi o Pai que te revelou. Né? Então é isso que a gente tem que começar a falar, não ser papagaio, né? De repetir o que a gente ouve dos outros, somente de repassar informações. E sobre o assunto que a gente falou nessa live, mídias sociais, isso acontece muito. Quantas vezes as pessoas somente compartilham, curtem algo, sem nem checar se é verdade. E a gente tem hoje uma imensidade de fake news, né, espalhadas, e muitas vezes até mesmo coisas que são verdadeiras. E as pessoas estão compartilhando, estão divulgando, mas são coisas verdadeiras, só que negativas, que não vai abençoar ninguém, pelo contrário. Vai alimentar medo nas pessoas, vai alimentar desesperança nas pessoas. E esse tipo de conteúdo a gente não pode e não deve divulgar, não. Nós somos chamados para ser propagadores de boas novas. Ótimo. A gente não deve ser publicitário do inferno, publicitário de Satanás. Isso. E para encerrar, tem uma frase que o Charles Spurgeon, ele falava. As pessoas têm a tendência de gravar as coisas negativas que acontecem, as desgraças delas, em mármore, e a escrever as suas vitórias na areia. E essa é uma tendência natural. Uma coisa negativa acontece e a gente grava no mármore. A gente faz daquilo um memorial, a gente fica lembrando, a gente sai dizendo para todo mundo, rapaz, você não sabe o que me aconteceu. Mas aí, como eu falei, né, onde estão os nossos testemunhos? E aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Será que a gente tem divulgado? Né? Será que a gente tem sido intenso em divulgar, em propagar? Será que a gente tem sido rápido em sair dizendo, olha, a minha oração foi respondida, olha, aquilo aconteceu, olha que coisa boa aconteceu. Então eu quero incentivar todo mundo que está nos assistindo agora e aqueles que vierem a nos assistir depois, seja um propagador de boas notícias, de boas novas. Efésios 4:29 diz, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for, né, para a edificação de quem está te ouvindo. Muito bom, muito bom. Perilo, muito bom mesmo estar contigo aí. Amém. O comentário aí que o Hugo fez, né, a respeito de... Isso aqui é uma live do Flamengo, né? Aí o Arthur, meu filho, falou, não, é a live de Jesus.
com o Jorge Jesus, técnico do Flamengo. Estou falando com Portugal, né? Olha, chegou outro flamenguista aí, Júnior aí, ó. Pois então. Mas você falou um negócio... Essa live é outro patamar, Júnior. Outro patamar. Você falou uma coisa interessante a respeito da língua, né? Que ela conduz o navio, né? Ela direciona o navio. E o escritor de Hebreus fala, no capítulo 12, a respeito de nós nos desembaraçarmos, né, das coisas que nos prendem, né, de todo o peso. Né? Uhum. Às vezes, há cracas que vão se juntando no nosso linguajar, há cracas que vão se juntando na nossa fala, que comprometem a fala da verdade, a nossa confissão. Né? E isso é igual unha, que você tem que cortar todo dia. Não dá para você pegar e deixar acumular para daqui a 3, 4, 5 dias você cortar, não. Você arrancar essa craca, não. Esse peso que nos embaraça tem que ser cortado todos os dias, porque senão vai comprometer a navegabilidade, vai comprometer aquilo que nós falamos. E aí já era. Começou a comprometer, querido, a coisa desanda, né? Mas é isso, querido. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, foi bom demais esse tempo aqui juntos. Gostei demais também. Muito bom. Dá um abraço na Stephanie, dá um abraço nos meninos para nós. Muito bom estar junto com você. Um abraço aí para todos os pastores que estiveram junto conosco, em especial o nosso querido apóstolo Guto. Que bom que você esteve conosco aí. Tempo precioso, viu? Amém. Muito bom. Fica à vontade. Obrigado, pastorzão. Do pessoal aí, fica à vontade. Tá bom. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoal que acompanhou aí. Né? Espero que tudo isso passe logo aí e a gente possa, né, em uma breve oportunidade, estar junto também pessoalmente e que a gente volte a ver o Mengão jogar e dar show novamente, né? É isso aí. Abração. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Um beijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.